Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, aqui no cantinho, junto com a gente está o Thiago, e nós juntos hoje vamos terminar de falar de Segunda Guerra Mundial. Vamos encerrar esse assunto para você entender um pouco o finalzinho. Mas antes, aqueles recados que você já sabe. Você, aluno que tem acesso ao Classroom, lembre-se de clicar no link da atividade, no primeiro link que tem, responder a atividade, garante sua presença, garante sua avaliação. Você que faz as tarefas pela TV, lembre-se de fazer as tarefas e marcar com a sua escola o melhor momento para você levar as tarefas com segurança até a sua escola para garantir sua presença e sua avaliação. Recados dados, então, a gente hoje vem para relembrar um pouquinho nesse começo aulas anteriores, como a gente sempre começa. Olha lá, em aulas anteriores você aprendeu que a Segunda Guerra Mundial envolveu dois blocos de países, o eixo contra os aliados. Aliás, lembra do eixo? Lembrou? Decorou? Itália, Alemanha, Japão? Isso. União Soviética e Estados Unidos entraram na guerra em 1941, após ataques da Alemanha e do Japão, respectivamente. Lembra a Operação Barbarossa, em que a Alemanha atacou a União Soviética, e o ataque do Japão sobre os Estados Unidos na base de Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram na guerra. Ainda, a Itália se rendeu em setembro de 43 e a Alemanha em maio de 1945. Você já viu isso nas aulas, relembrando. Lembrou? Pegou toda a ideia da aula? Então, objetivos para a nossa aula de hoje. Analisar os fatos que levaram à rendição do Japão e vamos analisar a destruição causada pelas bombas atômicas. Ainda, compreender como o mundo ficou após a guerra. Então, como foi esse pós-guerra? Vamos analisar os acordos pós-guerra, exatamente encerrando o assunto Segunda Guerra Mundial. Para entrar na aula de hoje, aquela imagem para você entender um pouco do que teremos. E aí, uma das imagens mais famosas do século XX. Uma das imagens mais terríveis, mais chocantes do século XX. Então você tem do lado esquerdo o cogumelo formado pela explosão, o cogumelo de fumaça, formado pela explosão da bomba em Hiroshima, no Japão, e do lado direito o cogumelo de fumaça formado pela explosão da bomba atômica em Nagasaki, no Japão. As imagens ao lado também, como nós já tivemos em outras aulas, também são muito marcantes para a história do século XX. Então, esses dois eventos aqui, as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e em Nagasaki, que marcam, são um dos episódios finais da guerra, marcam uma destruição sem precedentes na história da humanidade. O uso das bombas atômicas, uma nova tecnologia para matar, as chamadas armas de destruição em massa. Então, isso é um pouco do que nós teremos na aula de hoje, principalmente nessa primeira metade. Para começar, com a rendição da Alemanha e a rendição da Itália, o Japão seguiu na guerra contra os aliados. Então lembra? Itália e a Alemanha se renderam, o Japão seguiu. Após derrotar a Alemanha, a União Soviética declarou oficialmente guerra ao Japão. E essa declaração foi feita no dia 7 de agosto de 45. Portanto, além dos adversários que já tinha, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, agora a União Soviética também era adversária do Japão. Então o Japão tinha mais um adversário e um forte adversário também indo para cima do Japão. O Japão, então, estava cercado pelos exércitos aliados. Além de Inglaterra e Estados Unidos, que pelas batalhas do Oceano Pacífico que a gente já estudou, vinham pressionando o arquipélago do Japão, agora também via continente, você tinha a presença da União Soviética vindo sobre o Japão. Com o objetivo, então, de apressar a rendição japonesa e de demonstrar ao mundo seu poderio bélico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Importante, volta aí, presta atenção.
O objetivo, então, era apressar a rendição japonesa, os japoneses conhecidos por não se entregar, por essa forte resistência, mas então para apressar essa rendição japonesa, e ainda, como uma segunda intenção, mostrar ao mundo o poder das armas do exército dos Estados Unidos. Então, 2 bombas atômicas sobre o Japão. A primeira, jogada sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. A segunda, sobre Nagasaki, 3 dias depois, 9 de agosto de 1945. Aqui, você tem na sua tela a imagem da cidade de Hiroshima, logo após, então, ou nos dias após o lançamento dessa bomba atômica, que foi no dia 6 de agosto de 45. Na cidade de Hiroshima, cerca de 150 mil pessoas morreram, e esta é a imagem da cidade, ou melhor, do que teria havido uma cidade um dia ali. Você percebe uma destruição total dessa região central de Hiroshima. Então, mais da metade da cidade desapareceu com a explosão. Você percebe, não existe. Poucos escombros sobraram. Nem construções inteiras sobraram nessa região central próxima à explosão da bomba. Ainda a próxima imagem, essa é uma imagem da cidade de Nagasaki. Essa foto foi tirada por um cidadão japonês chamado Hiromichi Matsuda, que morava na vila de Koyagi, uma vila que fica a cerca de 13 quilômetros de Nagasaki. Hoje essa vila está incorporada na Grande Nagasaki, na cidade de Nagasaki mesmo. À época ficava a 13 quilômetros do centro de Nagasaki. Então, a partir da vila de Koyagi, essa é a visão do momento da explosão da bomba na cidade de Nagasaki, onde cerca de 80 mil pessoas morreram. Então você percebe a grandeza, o tamanho dessa explosão e o poder de destruição dessa explosão. Lembra? Essa imagem está a 13 quilômetros de distância e você percebe o tamanho absurdo da destruição gerada. Então, 2 imagens muito fortes, 2 imagens terríveis para esse final de guerra. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tenham morrido nos dias após o lançamento das bombas. Milhares sofreram e ainda sofrem com doenças causadas pela radiação trazida por essa explosão. Então, 2 bombas extremamente mortais, pela primeira vez usada contra civis, na maioria. Então, bombas jogadas sobre as cidades, não sobre equipamentos militares, sobre as cidades. E aí você lembra da intenção original, forçar uma rendição do Japão mais rápida. Então, 14 de agosto de 45, com as tropas soviéticas avançando já sobre a região da Manchúria, que hoje fica na China, e com os norte-americanos realizando esses bombardeios sobre o arquipélago do Japão, o imperador Hirohito anunciou a rendição e o dia 2 de setembro de 45 foi o dia em que o Japão assinou essa rendição incondicional. Lembra do que significa esse termo? Sem condições. Se rendeu, pronto, e não exigiu nada em troca. Portanto, aí, com a assinatura do Japão, oficialmente, dia 2 de setembro de 1945, você tem o final da Segunda Guerra Mundial, já que a Alemanha e a Itália já haviam se rendido lá na Europa, o Japão se rendeu aí em setembro. Então, exercício para você. Vamos ler esse texto junto, para você ter uma ideia aí dessa explosão das bombas, para depois você responder as perguntas. Está aí na tua tela. A bomba foi detonada a cerca de 500 metros acima de Hiroshima. A energia equivalente a 20 mil toneladas de dinamite. Tudo foi queimado no raio de 1,5 km. Transformou metais em gases, construções em pó e seres humanos em cinzas. Depois do calor, vento de 800 km por hora destruiu tudo num raio de 3 quilômetros. Minutos depois, uma chuva estranha, com gotas grandes e negras. Radiação por todo lado. Quais foram as consequências das explosões das bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki para o Japão
e para os japoneses? Responde aí.
Quais as consequências, então, dessas explosões das bombas atômicas para o Japão e para os japoneses? Você viu um pouquinho antes aqui nessa aula. Consequência para o Japão, a rendição do Japão na guerra. Mas além dessa rendição, você tem as mortes provocadas pelas bombas. O ataque deixou marcas profundas na sociedade japonesa. Não é só a rendição e as mortes. As marcas que ficaram na memória da sociedade japonesa, na memória do mundo, mas principalmente na memória da sociedade japonesa que sobreviveu a esses ataques. Então estamos falando de um assunto extremamente delicado para a memória das pessoas que viram, que sentiram o terror da explosão dessas bombas atômicas. Mesmo passado tanto tempo, muitas pessoas ainda não conseguem falar sobre o assunto, tamanho foi o trauma provocado pela destruição. Então, uma destruição sem precedentes, uma destruição planejada pelo ser humano e sem precedentes. Tem mais um exercício para você fazer aí. Acompanhe a leitura do texto comigo para você entender. No caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de seu diário, o Dr. Hashia, que testemunhou a explosão, pensou em Pompeia. Lembra Pompeia? Cidade atingida pelo vulcão Vesúvio, lá em Roma, por volta do ano 70 depois de Cristo? Isso. Mas nem mesmo essa tragédia oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima, se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com a maior precisão por seres humanos. A natureza, nesse caso, está fora do jogo. Seres humanos planejaram esse ataque. Então, comente o que você pensa sobre o uso das bombas atômicas pelos Estados Unidos sobre o Japão no final da guerra. Por qual motivo usar as bombas? Faça um comentário sobre esse ataque e a gente já volta então.
o seu comentário sobre as bombas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki. Vamos ver se você escreveu algo parecido com isso, ou tem uma ideia parecida com isso. Aqui uma sugestão para você. As explosões confirmaram algo que havia acontecido muito na guerra: morte de civis e destruição de cidades. A gente falou bastante disso. A Primeira Guerra Mundial, lá de 1914 a 1918, já havia trazido essa realidade: mortes de civis e destruição de cidades. Que os confrontos agora envolviam toda a população, não apenas militares, como a maior parte das guerras até então. Atingir civis passou a fazer parte da estratégia para que a população pressionasse os seus líderes para sair da guerra. Então, virou estratégia de guerra. Então, o que os Estados Unidos fez ao lançar as bombas sobre cidades japonesas é algo que já vinha acontecendo na guerra toda e vinha desde a Primeira Guerra Mundial: a morte de civis. Por falar em morte de civis, aí você tem, não só de civis, mas de soldados, um panorama dos mortos na Segunda Guerra Mundial. Repare então que a União Soviética e a China foram os dois países que mais tiveram mortos na Segunda Guerra Mundial. Nesse gráfico, para você entender melhor, o que está em vermelho são os militares mortos, em milhões, e você tem a escala ali. E em laranja, você tem os civis mortos na guerra. E no seu canto direito inferior, pertinho de onde está o Tiago ali, você tem o gráfico que mostra o número de civis mortos, em azul mais escuro dos aliados e em verde mais claro os civis do eixo. Percebe que o número de civis mortos foi maior do que o número de militares, numa proporção de 2/3 de civis para 1/3 de militares. Uma guerra em que os civis foram muito atingidos, como nunca havia acontecido antes numa guerra no mundo. Então você tem a União Soviética com um número impressionante de mortos militares e civis. Repare na China, que sofreu com as invasões do exército japonês um número muito grande de civis mortos. E no terceiro país colocado, a Polônia, o principal país vítima daquele holocausto promovido pelos nazistas contra os judeus. Você tem na Polônia praticamente só civis mortos, como também na Indonésia e na Índia. Civis, quase que absolutamente todos os mortos eram civis nesses países: Polônia, Indonésia e Índia. Países que sofreram com a invasão então de exércitos estrangeiros que mataram a população local. No final, lá embaixo desse teu gráfico, você tem os países do eixo, que estão em verde lá no finalzinho. Então a Alemanha foi o país que mais teve mortos entre os países do eixo, depois Japão e a Romênia, que fez parceria no eixo. Mas repara a diferença: nos países do eixo você tem um número expressivo de militares mortos. O número de civis é grande, mas não em comparação com o que você tem de civis mortos do lado dos aliados. Esse gráfico consegue te mostrar o poder de destruição que a Segunda Guerra Mundial teve. Lembra que nós já falamos disso em outras aulas? Cerca de 70 milhões de mortos. Por falar nisso, um balanço dessa guerra. Então você tem cerca de 70 milhões de mortos, dos quais cerca de 45 milhões eram civis, não militares, não faziam parte dos exércitos. 3% da população mundial, à época, morreu na Segunda Guerra Mundial. 3% da população mundial morreu nessa guerra. Um número assustador. O início da guerra foi em 1º de setembro de 39. Lembra? Invasão da Alemanha à Polônia. E a guerra terminou oficialmente no dia 2 de setembro de 45, quando o Japão assinou a sua rendição incondicional, que nós falamos hoje ainda. Então, a guerra teve 2.193 dias oficiais, de 1º de setembro de 39 a 2 de setembro de 45, o que dá uma média assustadora de 31.920 mortos por dia. Durante os 2.193 dias de guerra, é como se morressem 31.920 pessoas por causa da guerra no mundo.
Nunca nenhuma guerra atingiu tais números. O custo estimado da guerra é de 4 trilhões de dólares. Então, o custo estimado, dá para saber com precisão? Não, depende muito de como os países informaram isso, é um custo estimado. Esse cálculo feito pela revista Forbes. Então, você tem uma guerra, a guerra que mais gastou no mundo e a guerra que mais matou no mundo, não só militares, mas também civis. 3% da população mundial morreu neste confronto. Muitas vezes a gente tem essa ideia, pelos jogos, pelos filmes, de que a Segunda Guerra Mundial foi algo muito legal, as operações de guerra, todos os eventos que giraram em torno da guerra, os soldados, a bravura, a gente tem essa imagem, os jogos trazem muito isso, os filmes. Muitas vezes isso esconde pra gente essa realidade. Quantas pessoas morreram, principalmente não civis na guerra, e todas as atrocidades cometidas na guerra. Você já viu em aulas anteriores o Holocausto. Você viu nessa aula as bombas atômicas. 2 bombas que mataram mais de 300 mil pessoas, na maioria civis. Então a Segunda Guerra Mundial, que nos filmes, nos jogos, parece algo muito heróico, também muito divertido, muitas vezes a gente esquece esses fatos principais em relação à guerra. O tanto de dinheiro gasto e o tanto de mortes de pessoas nesse evento. É importante sempre a gente lembrar disso. Esse é um foco que a gente não pode esquecer para que um evento como esse, como a Segunda Guerra Mundial, jamais torne a se repetir. A gente não pode esquecer dele. Mas, fim da guerra. A guerra acabou. E os acordos pós-guerra? Então você tem que a Alemanha e o Japão se renderam incondicionalmente. Ou seja, eles aceitaram as imposições dos vencedores. Aceitaram tudo. Os 2 grandes países vitoriosos na guerra foram Estados Unidos e União Soviética. Apesar das enormes perdas humanas que eles tiveram, você tem eles saindo apontados como vitoriosos. Morreram muitas pessoas, principalmente a União Soviética, foi o país que mais perdeu pessoas, mas saíram os 2 como os grandes vitoriosos. E aí, em outras aulas, nas próximas aulas, você vai inclusive estudar a Guerra Fria, esse confronto político, militar, ideológico entre eles pelo controle de influência no mundo. Então, os 2 grandes vitoriosos da guerra apontados, Estados Unidos e União Soviética. Acordos de guerra. A Conferência de Yalta, na União Soviética, na região onde hoje é a Crimeia, na União Soviética, aconteceu em fevereiro de 45. Sim, fevereiro de 45, um acordo já para o final da guerra. Ou seja, antes do final da guerra. Quem participou? Essa reunião reuniu os líderes dos países aliados, principalmente Winston Churchill da Inglaterra, que a gente já falou dele, o Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, que a gente já falou dele desde o New Deal, tá lembrado? E ainda o Stalin na União Soviética, que a gente já falou também desde lá que a gente falou da Revolução Russa, ok? França e China também participaram, mas em menor escala. O principal são os 3, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. O objetivo dessa conferência, discutir os rumos do mundo após a guerra. Os países já sabiam que venceriam, era uma questão de quando. Então, o que se decidiu? Acordo para a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que substituiu, então, a Liga das Nações. Ainda, os países do leste europeu ficariam sob influência da União Soviética. E os países da Europa Ocidental ficariam sob influência dos demais países aliados, com a liderança dos Estados Unidos. Entendeu tudo isso? Calma, eu já mostro o mapa. Vamos lá. Primeiro, foto oficial da reunião. E aí você tem os 3 líderes. Winston Churchill à esquerda, ao centro, Franklin Roosevelt, à direita da sua imagem, Joseph Stalin. Então, os 3 grandes líderes dos aliados reunidos aí em Yalta, fevereiro de 45. Agora, o mapa do que se decidiu. O que está em verde na sua tela, os países, então, sob influência dos aliados, liderados pelos Estados Unidos, e em laranja no seu mapa, os países do leste europeu sob influência socialista da União Soviética. Ei, repara aqui nesse mapa, você tem aí uma divisão da Europa, leste europeu mais socialista, a Europa Ocidental mais capitalista, você tem uma prévia aí da Segunda Guerra Mundial.
Vamos dar uma prévia aí da Guerra Fria, que veio pós Segunda Guerra Mundial. Dá um spoiler para você das próximas aulas. Guerra Fria. Lembre-se dessa divisão aí, é bem importante. Além da Conferência de Yalta, nós temos também a Conferência de Potsdam. Essa realizada e terminada em agosto de 1945, já com a guerra na Europa terminada. Potsdam é uma cidade que fica na Alemanha. A Alemanha derrotada, então, foi palco dessa conferência. Decidiu-se pela desnazificação da Alemanha. A ideia aí é acabar com todos os símbolos ligados ao nazismo na Alemanha, tirar da população, então, esse sentimento de apoio ao nazismo. Então, eliminar os símbolos ligados ao nazismo. Ainda, decidiu-se pela desmilitarização da Alemanha e a divisão do território alemão e da capital Berlim em 4 áreas de ocupação: inglesa, francesa, estadunidense e soviética. Decidiu-se ainda a criação do Tribunal de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade da Alemanha. Esse tribunal seria responsável por julgar os crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, uma conferência bem importante, dando um contorno aí também para o mundo pós-guerra. Está aqui também a foto oficial da guerra. Do lado esquerdo, não é mais Winston Churchill, é Clement Attlee, primeiro-ministro da Inglaterra, eleito pós Winston Churchill terminar seu mandato. No meio, você tem Harry Truman, que era vice-presidente dos Estados Unidos e assumiu após a morte do Franklin Roosevelt. O Roosevelt morreu dia 12 de abril de 45, então o vice, Harry Truman, assumiu. E do lado esquerdo, do seu lado direito, perdão, ainda permanece Joseph Stalin, o líder da União Soviética. Então a foto oficial da Conferência de Potsdam, na Alemanha. Aqui um mapa que mostra a divisão da Alemanha por essa Conferência de Potsdam. Aí então você tem, do seu lado direito aqui no mapa, você tem a zona soviética, de ocupação soviética, e mais para o seu lado esquerdo as 3 áreas. Em azul, a zona francesa, em amarelo, a zona americana, em laranja, a zona britânica. Então você tem a Alemanha, foi tão punida no final da Segunda Guerra Mundial que ela praticamente perdeu seu território. Ele foi ocupado pelos aliados vencedores da guerra. E essa divisão foi definida na Conferência de Potsdam. Lembre-se desse mapa, ele é bem importante para as aulas que vão vir de Guerra Fria. Lembra dele. Continuando. Tarefa para você fazer. A destruição material e humana causada pela Segunda Guerra Mundial foi a maior já ocorrida na história da humanidade até então. Palco da maior parte dos conflitos, o continente, a Europa, foi o mais prejudicado, com certeza. Então responda as perguntas. Em 45, reta final da Segunda Guerra Mundial, conferências foram realizadas para tomar decisões sobre o futuro. Pergunta: quais foram as principais decisões tomadas nessas conferências? Vai!
A questão aqui era para você responder sobre as principais decisões tomadas nas conferências de Yalta, União Soviética, fevereiro de 45, e Potsdam, na Alemanha, em agosto de 45, reta final da guerra já no seu último ano. Principais decisões tomadas? Para te ajudar, olha aí. Então tá na sua tela. Yalta, a definição das áreas de influência e o acordo para a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que viria a substituir a fracassada Liga das Nações. E a Conferência de Potsdam. Então, só retomando, Yalta. Então, a definição dessas áreas de influência na Europa, importante, e a decisão, um acordo para se criar uma Organização das Nações Unidas, que deveria ter esse papel, então, de intermediar e evitar novas guerras. Então, primeiro acordo. E Potsdam, olha na sua tela de novo. Potsdam, desnazificação da Alemanha, lembra? Eliminar símbolos nazistas da Alemanha, e a desmilitarização da Alemanha. E a divisão do território alemão em 4 áreas de ocupação, entre Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, além da criação do Tribunal de Nuremberg. Então você tem essas 2 principais conferências pós-guerra com essas decisões tomadas. Tem uma outra, mas vai ser falada em outra aula, a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, ali em junho de 1945, que firmou então a criação da ONU, decidida ali em fevereiro de 45. Mas esse é assunto para outra aula, relaxe. Ei, então você viu, pós-guerra, guerra terminada, decisões tomadas no mundo, percebeu um desenho aí? Você tem uma luta, a Europa principalmente sendo o palco desse desenho, uma luta, podemos dizer, entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Essas áreas de influência são muito importantes para as próximas aulas. Então você vai ter, nas próximas aulas, uma continuação desse final da Segunda Guerra Mundial. Tenha isso bem em mente, dê uma revisada nisso para as nossas próximas aulas. Ok? Então, na aula de hoje, você aprendeu que em agosto de 45, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. Hiroshima, 6 de agosto de 45, Nagasaki, 9 de agosto de 1945, cerca de 300 mil pessoas morreram por causa das explosões dessas 2 bombas. Ainda você aprendeu que no dia 2 de setembro de 45, o Japão assinou a sua rendição incondicional, fim oficial da Segunda Guerra Mundial. E você viu ainda que as conferências de Yalta e Potsdam firmaram acordos que desenharam um cenário propício para a Guerra Fria. O conceito de Guerra Fria, calma, é tema das próximas aulas, mas você já tem aí. Então você já tem um cenário aberto para você entender melhor Guerra Fria, que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente encerra esse assunto Segunda Guerra Mundial, que apesar de, como a gente falou, filmes, games mostrarem algo muito heróico, muito bonito, que todo mundo queria participar, nós vimos o tamanho da destruição gerada pela Segunda Guerra Mundial. A gente encerra esse assunto aqui e a gente volta então em próximas aulas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!